Então, boa noite a todos, seja bem-vindo para a nossa segunda aula de informática, aonde nós vamos estar falando hoje sobre componentes de um computador. Quem aí já tem noções de informática ou já tem mais prática no computador? Alguém tem prática, pessoal? Eu sei o básico do dia a dia, né? Básico do dia a dia, Hum, né? porque eu trabalho no caixa e é só aquele, só mesmo mexer com o programa do caixa, algumas coisas do Word, assim, digitação, básico mesmo. Certo. Então, a atividade um, Ana Carolina entregou. O bem bolado, que é o esse bem bolado tem que começar a pôr o nome na atividade, senão eu não vou saber quem é esse bem bolado, não. Ou, Professor, bem e bolado não, quem é o não fez, Boladox. Oi? eu não assisti a aula sexta-feira, eu cheguei de serviço muito tarde e meu celular descarregou e eu não consegui assistir. Aí você pode acessar o Classroom e fazer ela, tá bom? Uhum. Como é que eu faço? Tenho que acessar o que? Classroom, agora eu vou pôr aqui de novo o link, tá bom? O usuário. Ok, obrigado. Daiane, Elizabeth, Gustavo, José Gabriel, José Alencar, Karen Dias, Cleonei, Lidiane, Sadraque. Então, Lidiane Pereira? Isso, Então deu certo, então. isso. E Tainara. É, deixa eu entrar aqui na plataforma e pegar o link. Só um minutinho só. Deixa eu minimizar aqui a tela. Só um minutinho só, pessoal. Enquanto, daqui um pouquinho eu posto então, tá bom? Ele demora um pouquinho a abrir aqui. É o seguinte. Então a nossa aula de hoje é sobre componentes de um computador. Então eu vou estar compartilhando com vocês. Até é bom que depois eu posto o link. Aqueles que entrarem depois, que ainda não está acessando, consegue visualizar depois a atividade. Dormiu? Ele cai, Paulo? Não, né? Estou compartilhando com vocês a tela. Então, componentes de um computador, né, que é o tema de hoje. Aonde eu vou estar falando basicamente sobre como é composto um computador. Quando é computador, quando é periférico, então nós vamos estar falando sobre isso. Os computadores, ele é dividido em duas partes: hardware e software. Até falando, Hard, fala hardware, ó, hardware hardware, e, hardware. e software. Minha irmã, Então o que acontece? Hardware é a parte física do computador, é tudo que você pode tocar. E o software é a parte lógica do computador, é aquele que você vê, porém você não pode tocar. É como se fosse nós aqui agora. Vocês estão me vendo, não estão? Pessoal? Sim. Só que sim. vocês têm como tocar? Não. Não tem como tocar. Então, vocês vê essa tela minha escrita, vocês vê, porém vocês não podem pegar nele. Então,
tudo que é tipo de programa, aplicativo, drivers, ele é um software. Os computadores, desde as suas origens, ele é dividido em tamanhos, que é o byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e o terabyte. Nós já estamos nessa era. Esses que eu selecionei, ele já está acontecendo, ou seja, nós já temos praticamente todas as pessoas que têm computadores em casa, ele já tem esses tamanhos, ou seja, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. No início, no meado dos anos 90, nós só tínhamos byte, kilobyte e megabyte, que é tamanhos de arquivos. Então, da década de 90 para cá, surgiu o gigabyte e o terabyte. Para avançar de camada, pessoal, não é tão rápido. Porque nem tem previsão de chegarmos no petabyte, exabyte, zettabyte e yottabyte. Não tem previsão de chegar nessas etapas. Por quê? A quantidade de informações que ele cabe, essas outras quantidades ainda não existe. O petabyte pode ser que surja futuramente, mas os exabyte, zettabyte e yottabyte, eu creio que eu vou ter netos e ainda não vai chegar nesses detalhes, porque são tamanhos muito grandes, são capacidades muito grandes de informação, que eu acho que não chega tão cedo. Mas como assim não chega? Na década de 90, os computadores, até eu falei para vocês na aula passada, na aula de terça-feira, vocês lembram quando eu falei quem estava online na aula, que eu falei a configuração do meu computador que eu tive na década de 90? Alguém lembra desse detalhe? Não de números, mas eu ter falado sobre isso? Sim. Por exemplo, vamos comparar. Naquela época, no final dos anos 90, os computadores, a memória dele era 32 megabytes. HD, que é onde guarda os dados, era de 125 megabytes. Hoje, qualquer computador novo que você comprar, a memória vai ser de pelo menos 4 GB. 4 GB corresponde a 4096 MB. E na década de 90 era 32 MB. E aqui é 4096, ou seja, 4034 megas a mais. Ou seja, praticamente 98% do que era. Então, foi a evolução de lá para cá. O HD, que naquela época era 125 MB, hoje os HDs eles já são terabytes. Ou seja, nós já temos HD de 1 tera, HD de 2 teras, HD de 4 teras e assim por diante. Então, existem já uma capacidade de armazenamento já nesse tamanho. Então, o petabyte vai demorar muito para ele chegar nesse detalhe.
Até aí, tranquilo? Tranquilo, professor. Eu não vou entrar muito em detalhes, em números, porque eu creio que não é o nosso foco. Porque hoje em dia, tudo que nós temos, por exemplo, quem aí tem pendrive? Eu tenho. O seu é de quantos gigas? Meu 64. 64 gigas. 64 gigas equivale a 64 mil mega. Esse pendrive de 64 gigas, sabe quantas fotos cabe dentro dela? Não, você Aproximadamente, coloca aproximadamente 30 mil fotos. Maria. Você vai tirar foto para dar e vender. Então o que acontece? E naquela época, um HD de 125 mega, sabe quantas fotos ele cabia? Quantas? No máximo 300. Ixi. E hoje um pendrive de 64 GB cabe pelo menos 30, 40 mil fotos. Nossa. Quer dizer, olha a evolução. E olha que eu estou falando de um cartão de memória. Eu não estou falando de um HD de 1 TB. Eu estou falando de um cartão de memória de 64 GB. Eu não estou falando de um computador, de um HD de 1 TB que é 1000 GB. Entendeu? Então, Entendi. um HD de 1 TB é aproximadamente 500 mil fotos, 600 mil fotos. Então, é a capacidade, é a diferença de lá para cá. Então, não vou entrar muito nesses detalhes sobre isso. Lembrando que o material já está postado. Então, se alguém tiver dúvida depois, pode estar dando uma lida, tá bom? Mais informações sobre dados. Então, como funciona o computador? Muitas pessoas falam algumas palavras erradas. Duas palavras que todo mundo fala, que eu já vou falar para vocês que são erradas. Primeira palavra errada, CPU. Segunda palavra errada, hackers. Só um minutinho só, pessoal. Então, o que acontece? Só um minutinho só que tinha gente querendo entrar. Então, o que acontece? CPU, na verdade, ele se chama processador. Então, o processador. Ah, a minha CPU estragou, meu computador estragou e vou mandar consertar a minha CPU. É uma frase Vai trabalhar errada. Então, meu computador estragou, vou levar o gabinete do meu computador para consertar. Aquela caixa aonde você tá o computador, que você aperta o botão para ligar, ele não se chama CPU. Ele se chama gabinete. Até aí tudo claro, pessoal? Tudo. Então, hackers. O hacker, ele não é do mal. Todo mundo fala que os hackers invadiram o computador. Vocês já escutaram essa palavra, não escutaram? Essa frase? assim. Os hackers não são maléficos. Os hackers são benéficos. Os hackers são as pessoas que tentam fazer o computador mais seguro. Ou seja, é o que tentam ajudar os computadores serem mais protegidos. Mas, professor, e aquela fala então lá daqueles caras que invadem os computadores? Não são hackers, são crackers. Os crackers são os hackers do mal. Hacker são os hackers do bem. As pessoas que fazem as coisas boas. Os crackers são os hackers do mal.
Claro? Ok, pessoal. Então, eu já falei para vocês que ó, esse aqui é um exemplo de um computador, de um funcionamento de um computador. Aqui suponha que seja eu, agora, escrevendo um texto. Quando eu digito um texto, o texto ele processa as informações. Enquanto eu não salvo esse texto, ele fica na memória virtual do computador. E o que eu digito aparece aonde? Na minha tela. Depois que eu vou salvar essa informação, ele sai da minha tela, sai da minha memória principal, que é a memória do computador, e vai para a memória secundária. O que seria a minha memória secundária, pessoal? Memória de RAM? Memória RAM, o HD, né? Então, ou seja, enquanto você digita um texto, ele não é salvo, ele participa por esses processos. Teclado, processador, que é a CPU, memória primária, que é a memória do computador, a tela do computador, que é a saída. E quando eu vou salvar o documento, ele vai para a memória secundária, que é o meu HD. O processador é o cérebro dele. É a parte do computador que realiza as tarefas e as instruções passadas pelo usuário. Quem é o usuário? Eu, vocês, por meio de entrada de dados. O que é uma entrada de dados, pessoal? Olhando aqui. O que é uma entrada de dados? O meu teclado. Meu teclado é minha entrada de dados. E o meu monitor é a minha saída de dados. Então, toda vez que você digita algo, está passando informações para um monitor. Ou seja, saindo o que você está fazendo, o resultado está saindo no seu monitor. A memória principal, que é essa aqui, que é a primária, é indispensável para o computador. O processador acessa diretamente o seu objetivo, é armazenar uma informação em um dado momento para ser utilizado pelo processador. Ou seja, ele está executando a sua atividade, porém, ele ainda não está salvo no computador. A memória secundária é destinada ao armazenamento permanente dos dados. Eu posso dar vários exemplos: pendrive, HD externo, cartão de memória e assim por diante. O barramento é uma via de comunicação interna do computador e permite a troca de dados entre os demais componentes internos do computador. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês quais são os barramentos que tem dentro de um computador. Aí, isso aqui, ó, pessoal, esse desenho aqui, ele é basicamente essa escrita aqui, ó. O usuário digita alguma informação no teclado. Uma vez que há entrada de informação no computador, a informação será enviada pelo barramento ao processador. Ou seja, ele vai passar informações para o barramento aonde está conectado o processador. Depois, o processador analisa os dados, realiza os processamentos e enviará dado à memória principal. Eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês ainda hoje essa memória principal. Até então, aonde ele finaliza e vai para outra memória, que é o armazenamento de dados. Então, ou seja, são as etapas que você utiliza na execução de um computador.
Até aí tudo bem, pessoal? Até aí tudo claro? Sim. Tudo. Ok. Por fim, não, isso que eu falei. Eu falei para vocês que a palavra CPU tá errado, não foi o que eu falei? Falou. Então, o nome correto é processador. Então, é a parte central de um computador funcionando como uma espécie de cérebro. O que no nosso corpo? O que seria o processador do nosso corpo? Cérebro. O cérebro. Por quê? Você pensa, você analisa, você processa, analisa, executa as informações. Então, o que acontece? Então, o cérebro é o que faz tudo no nosso corpo. O coração deixa a gente vivo, mas o cérebro, ele gerencia informações para todos os itens, toda parte do nosso corpo. Ele realiza os cálculos, as tarefas, transformações e manipulações de dados. Então essa é a função do processador. Ou seja, aqui no Brasil nós chamamos de UCP. Nos Estados Unidos é CPU, que significa o quê? Central Processor Unit, ou seja, Central Unitário de Processamento, em forma de português, na linguagem português. Vou apresentar para vocês o que é a CPU para vocês. Esse desenho é a CPU do computador, pessoal. Esse pedacinho aqui de componente, 2 vezes maior que uma moeda de R$1, é o processador. Isso aqui que processa todas as informações do seu computador. Quem tem computador em casa, notebook e assim por diante. Até aqui tranquilo? Tranquilo. Nós temos as memórias. Lembrando que as memórias, nós temos 2 tipos de memórias. Nós temos memória primária ou principal e memória secundária. Então, memória é um termo da informática que se refere aos componentes que armazenam dados no computador. Ele pode armazenar de forma definitiva ou de forma temporária. Então nós temos duas memórias no computador, um que ele é temporário e o outro que é definitivo. Nós vamos estar mostrando para vocês. Então eu não vou entrar em detalhes nessas lidas aqui. Nós temos 2 tipos de memória, a memória ROM. Serve os periféricos do computador. Oi? Não. Pode falar, repete? Não, é nada não, professor. Não, mas falou uma coisa interessante. O que você falou aí mesmo? Não, eu tô aqui olhando, o senhor tá falando, eu tô nas atividades aqui, vendo aqui. Ah, sim. Então nós temos a Tá? memória ROM e a memória RAM. A memória ROM seria a memória secundária, ou a memória principal. E a memória RAM seria a memória secundária. Repetindo, memória ROM, a memória principal. Memória RAM, a memória secundária. A memória RAM armazena as informações dos programas e execução quando ele é executado uma atividade. Ou seja, ele é salvo dentro do computador. E a memória ROM, ele está lá executando, está processando, mas quando eu desligo o computador ou eu fecho o programa, o que acontece? Ele fecha e não volta mais.
aqui, pessoal, é a memória do computador. Essa aqui é uma memória ROM, ou seja, é a memória principal do computador. Então, sem essa peça, o computador não liga. Nós temos vários tipos de memória. Nós vamos estar falando nas próximas aulas. Então, eu vou entrar mais na frente, eu vou entrar em detalhes. E uma coisa interessante, essas memórias, elas servem para uns computadores, mas não servem para outros. Eu vou explicar o porquê que não acontece isso. Ok? Ok. Ah, professor, eu tenho um computador velho na minha casa. Eu posso colocar uma memória mais potente? Pode. Não. Ah, Aí eu vou explicar para vocês na aula da memória o porquê que não posso. Tá bom? tá bom. Mas é algo muito interessante. Isso aqui é aquela coisa do gastar dinheiro para comprar computador mais potente. Você lembra que eu falei para vocês que é a memória RAM? Memória ROM? Sim. Pessoal, aqui ó, tá errado um pedaço aqui ó. Fotografia de uma memória. O que acontece? A memória RAM ela não é permanente. Por mais que fala memória RAM, ela não é permanente. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um HD, uma leitora de CD e um pendrive. Tanto esse como esse, eles armazenam dados de forma definitiva. Enquanto esse aqui, memória temporária, ou seja, eu posso pôr um CD, na hora que eu tiro o CD, o que acontece? As informações somem. Então aqui nós temos aqui algumas capacidades, HD de 500 GB, pendrive de 8, quer dizer, nós já temos HD de 4 teras, nós já temos cartão de pendrive de 64 GB. O DVD ele não aumentou de tamanho, não aumentou e nem vai aumentar. O CD-ROM também. O disquete, alguém chegou já alguma vez na vida a ver um disquete? Eu já. O disquete, ele é o pai do pendrive. Uhum. O disquete, o seu pendrive, quem falou que tem pendrive de 64 GB? Quem falou que tem um pendrive de 64 GB? Ah, um pendrive de 64 GB, sabe quanto disquete eu precisaria para copiar todas as informações de um pendrive de 64 GB? Chuta, Quanto? chuta. Quanto disquete eu precisaria? Uns 10 ou mais? 10. 10. Eu precisaria aproximadamente 45.000 disquete. Faria. Porque um pendrive de 64 GB é 64.000 mega. E um disquete era 1,5 mega. 1,5 mega. Ou seja, eu precisaria de pelo menos 45.000 disquete para encher de informação. Barramentos e placa-mãe foi o que eu falei para vocês, né? Só um segundo só. Só um segundo, pessoal.
Só mexendo na configuração aqui. Alguém já viu uma placa-mãe? Não. Não. A placa-mãe, o próprio nome já fala, ela é uma mãe. Todos os componentes, todas as informações, todos os conectores, ele é conectado na placa-mãe. Ou seja, tudo que você executa no computador, ele passa pela placa-mãe. Como assim? O HD é conectado na placa-mãe. O pendrive, quando eu coloco no computador, ele é conectado na placa-mãe. O DVD-ROM, quando é conectado, é na placa-mãe. O cartão de memória, monitor, tudo que você imagina de computador, ele é conectado na placa-mãe. Por isso nós chamamos de placa-mãe. O barramento são os itens para mim encaixar certos componentes. Ó, HD, processador, memória, outros componentes. Eles são encaixados na placa-mãe. Então ele não é apenas colocado, ele é encaixado. A memória eu coloco, travo ele. Essa plaquinha que está marcada aqui, eu encaixo, travo ele. O processador eu coloco, travo ele. Ou seja, tudo é conectado na placa-mãe via barramento. Esse aqui é uma placa-mãe. É uma placa-mãe do início dos anos 2000, 2005, mais ou menos. Então, Precisa um pouquinho só, pessoal. Essa placa-mãe, com o tempo, ele foi se evoluindo. Essa placa-mãe, como eu falei para vocês, é do início dos anos 2000. É uma placa com nós chamamos de soquete. Soquete 462. Essa parte aqui que eu estou marcando, cada tipo de placa-mãe tem um soquete. Então o que acontece? Então, quando eu vou montar um computador, eu tenho que comprar a placa-mãe e o processador que conecta um no outro pelo soquete. Nós temos 462, 478, 775, 940, 1150, 1152 e assim vai. Vários. Eu estou falando só da marca Intel, não estou falando nem da AMD. Mas quando eu falei para vocês na palavra barramento, isso aqui, ó. Esses encaixezinhos aqui, ó. Um barramento, 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 barramento. Esse aqui pretinho aqui e azul é barramento. Esse aqui também é barramento. Ó, barramento, barramento. Ou seja, todos são
barramentos que encaixa alguma coisa, ou seja, ele é encaixado alguma peça do computador nele. Até aqui tudo bem? Sim. Aqui é onde eu coloco o processador. Aqui é onde eu coloco as memórias. Aqui é onde eu coloco os HDs. Aqui eu posso pôr placa de vídeo, placa de som, placa de rede e assim por diante. Então essa aqui é uma placa-mãe mais ou menos de 18 anos atrás. Então aqui eram os gabinetes daquela época, né? Formato. Então esse aqui não é CPU, ele é um gabinete. O gabinete é para deixar os componentes organizados dentro do computador. Se não existisse o gabinete, as peças seriam o quê? As peças seriam soltas. Então o que acontece? O gabinete ele tem cada local que eu posso encaixar um item. Então o que acontece? Então eu não posso colocar em qualquer lugar. Ele tem os seus próprios locais de encaixar. Aqui eu posso colocar os HDs. Aqui eu posso encaixar gravadora, leitora. Aqui a fonte de alimentação. E aqui eu organizo essa parte aqui. Até aí tranquilo, pessoal? Sim. Os periféricos. Periféricos são os componentes que eu encaixo na placa-mãe. Então, tudo que eu encaixo numa placa-mãe, ele é um periférico. Então, nós temos vários tipos de periféricos. Nós temos teclado, é um periférico. Mouse. O mouse. Pessoal, esses aqui são os teclados formatos aqui. Aí o teclado ele é dividido em partes. Tecla ESC, tecla Table, tecla Caps Lock, tecla Shift, Ctrl, barra de espaço. Essa parte aqui é o teclado alfanumérico e assim por diante. Então aqui cada um tem um nome. No manual lá, no material está escrito qual é a função de cada um. O Enter para finalizar um parágrafo, né, por exemplo. O Shift, se eu apertar o Shift e a primeira letra sai maiúscula, né? Shift. Isso. O Backspace é para apagar a última letra digitada, ou seja, ele apaga para cá, tá bom? Então, Delete apaga para minha direita. O Backspace apaga a minha esquerda. Qual seria a tecla Shift mesmo, professor? Shift, isso aqui, quer ver? Ó, ela aqui, ó. Esse aqui com a setinha para cima, ó. Ah, tá. Tá bom. Tá. É porque uns teclados não vem falando mais, né? Não vem. Uhum. Então, Caps Lock é para pôr todas as palavras, é para você digitar tudo maiúsculo sem ter a necessidade de apertar o Shift, né? Então você não precisa ficar apertando Shift quando tiver a letra tudo maiúsculo. Tecla Table é para avançar, passar para frente um pouquinho. Delete, como eu falei para vocês, apaga também. O ESC é para voltar uma ação, né? Por exemplo, a gente usa muito na parte de programação. E assim por diante. O mouse é um dispositivo de entrada que auxilia no comando do computador. Ou seja, hoje é muito difícil uma pessoa usar um computador sem mouse, né? Porque porque os computadores hoje ele é cheio de janelas, né? Então, se eu não tiver bastante conhecimento
das teclas, eu não consigo fazer nada. Aí eu tenho aqui os formatos de mouse. Os mouse tem botão direito, botão esquerdo. Então, nós chamamos de botão auxiliar, né? É pra, por exemplo, aqui, ó. Eu tô clicando aqui, não tô clicando aqui? Tô marcando, não tô? Tá, Se eu vir aqui com o botão direito, olha o que acontece. apaga. Ele Fica não sem tirar azul, tira o azul. tira o azul e ele me aparece outros comandos. Isso. Problema aqui pra vocês que não mostra. Engraçado, pra vocês fica branco. Estranho. Não aparece. Mas ele aparece outras informações. Então esse é o mouse retrátil. Ele é um mouse voltado para notebook. Porque esse pedacinho aqui, ó, ele aumenta e diminui o seu cabo extensor. Aí nós podemos colocar no mouse, a minha seta é essa. Eu posso mudar ela para outro formato se eu quiser. E assim por diante. Ó, eu posso pôr isso aqui, posso pôr uma mãozinha, posso pôr uma lupinha, posso fazer o que quiser. O monitor, né, foi um dos que teve maiores avanços na informática. Nós já tivemos monitor CRT, monitor VGA, monitor monocromático, apenas duas cores, monitor LED, que é os mais atuais, monitores, vários tipos de monitores. Então, LCDs também, né? Esse é um monitor LCD. Então, com o tempo, ele evoluiu. Com a evolução dos monitores, ele acabou tendo mais resoluções maiores. Então, a qualidade é bem maior. Hoje, a maioria dos monitores ou é LED, ou LCD ou LED. Mas hoje, atualmente, os LEDs são melhores. Pessoal, antes de ler isso aqui, qual que é a diferença entre uma impressora e uma multifuncional? Qual que é a diferença entre uma impressora e uma multifuncional? Eu também quero saber. Boa pergunta. Eu nunca parei para pensar isso, não. Qual que é a diferença aí, professor? O Gabriel falou que a impressora só imprime. Se eu fosse colocar uma pergunta na prova, o Gabriel falou que a impressora só imprime. Ele ganharia 10 ou ganharia 0? Não sei, não. Se fosse valer nota, ele ganharia 10. Porque a impressora, ele apenas imprime. A impressora apenas imprime. Ou seja, o que você está no monitor, ele sai a informação. O que você digita, ele te mostra o resultado como saída. A multifuncional, ela é scanner, xerox e impressão. E há um tempo atrás, nós tínhamos um outro tipo de impressora, que era 4 em 1. Ele tinha o quê? Fax. As impressoras também já teve fax. Ou seja, você podia mandar fax pela multifuncional também. Só que aí depois, como hoje a gente escaneia muito documento, então não existe mais quase não utiliza mais essa quarta opção. Essa quarta opção, ele também fazia ligação. O scanner também fazia ligação. Então, ou multifuncional, desculpa.
Então, o que acontece? Essa é a diferença. A impressora é apenas saída de dados. O que você digita, ele sai no papel. A multifuncional, além de ser saída de dados, ele é entrada de dados. Como assim entrada de dados? Por exemplo, você quer fazer uma moldura de uma foto. Você tem uma foto lá dos anos 90, que naquela época quase não existia computador. Eu posso colocar essa foto na impressora, na multifuncional. O que vai acontecer? Essa foto ele vai passar para o seu computador. Então você vai ter como ter ele dentro do seu computador. Ele vai passar essa informação do papel de papel fotolito, né? Vamos falar desse jeito, para o computador. Então, ele além de ser saída, ele também é entrada de dados. Ok? Ok. Nós já tivemos impressoras colorida, impressora matricial, impressora matricial que é de fita. Nós tivemos impressora igual essa aí, de toner. Ou seja, nós já tivemos vários tipos de impressoras. O scanner, ele é um periférico de entrada, aonde você coloca o papel aqui, a foto aqui, o documento, ele vai para onde? Para dentro do seu computador. Ele escaneia a informação, ou via imagem, ou via texto. Então aqui no modem. Nós lembramos de modem por causa da internet, né, pessoal? Então, hoje os modems são os aparelhos que conectam a internet na nossa residência. Hoje, o nome mudou. Já não é mais modem, e sim roteadores. Além dele ser modem, ele roteia a internet. Como assim rotear a internet? Ele compartilha na internet Wi-Fi, por exemplo. Então ele não é apenas modem mais. Ele consegue conectar vários computadores ao mesmo tempo, sem necessidade de um hub, de um switch ou alguma coisa para aumentar a quantidade de pessoas de acesso. Então também temos o famoso modem via. Só esse aqui, pessoal, que não mudou nada. Existe modem que funciona apenas em um computador, que ele é via USB. Então ele conecta via USB no computador. E ele só conecta quantos computadores? Um computador. Nós temos disquete, pendrive e unidade DVD. Então, o disquete, para quem não conhecia, esse aqui é o pai do pendrive. Então, o que acontece? Ele é apenas 1,5 mega, então não cabia quase nada. As fotos atuais, no máximo 1, 2 fotos só. E olha lá. E essa aí, pessoal, é a parte dos computadores que nós falamos hoje. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Até aí bem tranquilo, né, pessoal? Tá. Então, agora deixa eu só voltar aqui para os colegas que ainda não conseguiram fazer. Eu vou explicar novamente como que é a postagem das nossas atividades. Deixa eu só abrir aqui.
Só um minutinho só, pessoal. Deixa eu só visualizar aqui. Deixa eu só remover aqui o item. Ok. Deixa eu organizar aqui. Eu vou colocar aqui na aula, no chat aqui, o link. Eu acabei de postar. E agora eu vou postar o código, tá bom, pessoal? Deixa eu só copiar aqui o código. Não é o mesmo da semana de... É o mesmo. É o mesmo, É o mesmo. certo. Ele não muda. Eu queria que você conferisse para mim se eu enviei certo a Certo. Então atividade. nós vamos ver aqui agora. Então eu vou compartilhar com vocês. Então, essa aqui é a minha página como professor, tá bom? Então aqui atividades. Atividade 2. Eu postei às 20h10. Atividade 1. Nós temos nesse momento apenas 21 alunos na plataforma. 13 entregaram, 8 ainda não. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no 13. Essas pessoas aqui, ó, foram que já entregaram. Gustavo, Sim, qual que é o seu usuário? Ah, não, Gustavo Gustavo Rocha, né? Rocha. Acabei de ver aí. Eu queria descobrir quem é essa pessoa aqui, ó. Boladox. Ah, Porque não tem, como é que eu vou avaliar se eu não sei quem é? Porque na atividade não pôs nome. Então, ó, tá vendo aqui, ó, tem uma imagem, tem uma imagem, tem imagem. Todos esses que tem imagem tem ô, nota. Agora, professor. essa pessoa tá na aula agora? Laureana Silva, tem essa pessoa aqui agora? Você disse que prefere imagem que documentos, né? Que você falou? Tanto faz, pode ser um dos dois. Pode ser? Ah, não, Pode, então eu vou pode. mandar em PDF, mais prático. Uhum, tanto faz. Então, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, eu consigo visualizar alguma coisa, ó. Ela postou como entregue, porém não postou Ai, nada. hum. Então, por enquanto, sem nota. Ó, Não tem problema ser escrita a punho, não, né, professor? não, o jeito você achar melhor. Tá bom. Você já corrigiu já? Não, eu corrijo uma vez por semana. Beleza, então. Eu corrijo sempre, por exemplo, eu gosto de olhar mais no final de semana, ou na sexta, ou no sábado. Porque que acontece? Quem levantou a mão pode falar? E, professor, essa atividade a gente faz ela e envia, faz o PDF e envia? Ou foto também, tanto faz. Aí manda foto por onde? Por WhatsApp? Não, eu vou mostrar aqui agora. Então, então essas pessoas aqui, não fizeram ainda, ó. Ou seja, não entregaram ainda. Estão sem notas. Então, ó, aqui na informática, as pessoas estão cadastradas, ó. Então, são as pessoas cadastradas. Então, aí aqui as atividades.
O código da turma de vocês é esse aqui, ó, que eu vou. Quem já entrou não precisa Entrar. copiar de novo, porque já está conectado. Então, não precisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui agora o código. Então, coloquei para vocês o código. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como aluno, não como professor. Tá bom? Deixa eu organizar aqui. Deixa eu parar a apresentação aqui. Vou copiar, vou entrar na outra parte. Cadê aqui? Deixa eu abrir aqui. Isso. Ó, vamos supor que eu estou entrando pela primeira vez, certo? Eu fui lá, digitei aquele site que eu digitei há uns minutos atrás. Como eu ainda não estou cadastrado, ele vai aparecer dessa forma. Quem não entrou, tá tranquilo? Com áudio aberto, tá muito barulho, professor. Oi? Tem algum áudio aberto aí, tá fazendo barulho. Então, pessoal, é o seguinte. Então, você digitou o endereço Google Sala de Aula, ele vai aparecer essa tela. Eu vou clicar ou na palavra participar da turma, ou vou vir aqui no mais, participar da turma. Então, tanto aqui como aqui é a mesma coisa. Então, eu vou clicar aqui. Código da turma. Eu vou digitar aquele código que eu acabei de postar. E vou clicar em participar. Eu não assisti a primeira aula, igual alguns aí. Estou assistindo apenas a segunda aula, como é hoje. Hora que eu vinha em atividades, automaticamente já aparecem as outras. Tá bom? Então, mesmo que eu não tenha feito, ele vai aparecer as atividades atrasadas. Aí eu vou vir aqui, ó. Aí o que acontece? Eu digitei o texto. A hora que eu digitar o texto, ou no papel, ou tirei foto, salvei em PDF. Então eu vou vir aqui na atividade. Ó, atividade de hoje, vamos na de hoje. Na atividade de ontem, de terça, ele tem um vídeo postado. O de hoje não tem vídeo. Por quê? Atividade 1, eu peguei um vídeo já gravado. O de hoje, eu vou postar o vídeo que nós estamos falando agora. Então, eu vou vir ver atividade. Aí tem atividade aqui, ó. Eu clico aqui nele. Tudo que eu falei para vocês hoje tá aqui, ó. Não é a mesma coisa, pessoal? Sim ou não? Sim. Então é a mesma coisa. Então, aí eu vou voltar aqui. A atividade de hoje é essa aqui. Ó. Quais as principais funções da placa-mãe? Para que servem os periféricos? Cite pelo menos 2. Quais são as principais características da memória e do processador? Então, tudo tem lá naquela folha que eu postei junto. Quais as características da memória e do processador? Eu vou falar primeiro da memória e depois do processador, né? Isso, fala de um, depois fala de outro. Uhum, Memória. As características de memória é isso. Processador é isso. tá Aí, bom. beleza. Aí, como são perguntas, eu posso digitar no computador ou eu posso escrever numa folha de caderno. Se eu escrever na folha de caderno, eu vou tirar uma foto. Se eu escrever no computador, eu vou salvar no computador. Aí tá. Depois que eu terminei a minha atividade,
eu vou clicar adicionar ou criar. Você lembra que agora que eu mostrei para vocês os alunos que fizeram? Tinha um que estava em branco? Sim. Sabe o que a pessoa fez? Desde clicar aqui, sabe o que a pessoa fez? Clicou aqui. Clicou aqui, sem ter clicado no adicionar ou criar. Ou seja, ela pôs como concluída, porém não postou nada, não entregou nada. Ou seja, está sem nota comigo. Então, aí você vai clicar adicionar ou criar. Vamos supor que eu fiz numa folha. Então, eu vou vir aqui, arquivo, vou clicar em browse. O que acontece? Se eu tirei foto, eu vou lá em imagens, galeria, o que for. Certo? Se foi um texto salvo, eu vou vir aqui em documentos e vou pegar o documento. Estranho. Peraí um pouquinho, pessoal. Vocês não estão vendo nada, né? Não. Peraí um pouquinho. Deixa eu fazer diferente. Peraí. Agora que eu tô vendo aqui, que vocês não estão vendo. Vamos ver. Estranho, não aparece. Beleza. Vocês vão clicar nesse browser aí. Ele vai abrir uma tela com várias pastas aonde estão as informações tanto do seu computador como do seu smartphone, tá bom? Aí você vai escolher a imagem que você quer. Deixa eu fazer uma coisa diferente, ver se dá certo. Não dá. Você vai escolher a imagem que você quer ou o texto que você quer. Vai clicar na palavra abrir. Por isso tinha gente que estava reclamando que não estava conseguindo fazer em casa. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Ok. A imagem que eu coloquei, ele está aqui, ó. Ah, não, o meu não é imagem, é um texto. Então eu vou fechar aqui. Vou clicar em adicionar de novo. Arquivo. De novo lá no browser. Ó, ele é um texto. Então aqui, ó, tem um texto aqui. Olha lá, quer ver? Outra imagem, aqui já está PDF, tá vendo? Ok, lá já está PDF. Depois que eu fizer isso, aí sim vai aparecer para mim a palavra entregar. Eu só vou finalizar quando aparecer a palavra entregar. A hora que eu clicar em entregar novamente. Então já foi enviado para mim. Aí eu vou parar de compartilhar aqui. Vou lá na minha atividade, lá no meu usuário como professor. Atividades. Atividade 2, aqui ó, 1 é o meu. Olha lá, ó, Fábio. Aqui é a atividade, ó. Tranquilo, pessoal? Pessoal? Tranquilos? Sim. Pode falar. Quem quer falar alguma coisa? Ok, então, pessoal. Então, essa é a nossa aula de hoje. Deixa eu parar aqui a gravação.